Agora o pequeno expediente, comunicado de líderes. Convido o deputado Leandro Grais. Vossa Excelência sempre abre o comunicado de líderes, nós temos a honra para fazer uso da palavra pela liderança da rede. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, servidores e servidoras, colegas deputados e deputadas. Hoje nós estivemos em mais uma escola da Secretaria de Educação. Fomos, nesta manhã, à Escola Parque, da 303, 304 Norte. Temos feito esse trabalho de visita, de acompanhamento, fiscalização propositiva na educação, como uma das nossas principais bandeiras relacionadas à infância e juventude. E temos identificado um problema que é histórico, é persistente, que é esse descaso com a educação pública em nosso país, essa falta de zelo, essa falta de cuidado para com a estrutura das escolas, com o suporte pedagógico, com as condições de trabalho dos nossos professores. São anos e anos aí com as escolas sem reformas, problemas relacionados à energia elétrica, estrutura, telhado, enfim. São muitos desafios que nós temos pela frente na educação pública. Mas tivemos avanços nos últimos anos, e avanços conquistados também por esta casa, a exemplo do PEDAF, Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. Nós já sinalizamos, já identificamos várias escolas que não receberam a segunda verba do PEDAF. A maioria não recebeu nem a primeira parcela de 2019 também. E a gente entende que essa parcela do PEDAF, ela deveria ser paga sempre no início do semestre. Então, a primeira parcela de 2018 tinha que ser paga em janeiro de 2018, a segunda parcela em julho. Mas tem escolas que não receberam ainda nem a segunda parcela de 2018. Praticamente todas não receberam a primeira de 2019. E o PEDAF, todos nós sabemos aqui, os parlamentares que já estão há mais tempo, melhor ainda sabem do quão importante é esse recurso, tem salvado a rotina de muitas unidades educacionais, tem viabilizado a melhoria dos espaços, um ambiente mais agradável aos alunos. Então eu venho aqui hoje, presidente, para fazer um apelo à Secretaria de Educação, pagar o PEDAF, especialmente essa segunda parcela de 2018, que muitas escolas não receberam e que não conseguem se planejar. Tem escolas com dívidas perante pequenos empresários, empresas que fizeram serviços de manutenção, de reparo lá nessas unidades. Então fica o nosso apelo aqui. Eu acredito que a gente possa se unir em torno dessa causa, que é uma causa muito importante, para que a Secretaria de Educação dê uma resposta a esses diretores que ainda não tiveram os recursos depositados. Já vejo aqui muitos deputados nesta legislatura interessados em contribuir com o PEDAF, mas o que nós não queremos que aconteça é o seguinte, que as nossas emendas cheguem lá com a característica, com a identidade de pagamento das parcelas que devem ser pagas obrigatoriamente. Então, a gente quer que a Secretaria cumpra o mínimo do PEDAF e nós possamos suplementar esse PEDAF de acordo com os nossos compromissos aqui feitos com as direções, feitos com as coordenações regionais de ensino. Então, faço um apelo aqui aos colegas para que a gente possa trabalhar em conjunto nisso, porque realmente é triste de se ver a situação desses gestores, né, de mãos amarradas, porque não receberam um recurso que tem a obrigação de ser depositado. É um recurso que, por lei, tem que estar lá no caixa dessas escolas. Então, quero parabenizar também os diretores que conseguem, apesar das dificuldades, fazer uma boa gestão, como foi hoje que nós vimos lá na 303, 304 Norte. Gestores criativos, comprometidos, mostrando que sim, tem muita gente boa na educação pública, tem muito diretor, tem muito professor, coordenador, supervisor, que tem compromisso com a educação, que faz um belíssimo trabalho, mas o governo tem que fazer a parte dele. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leandro Grais. Obrigado, deputado Fábio Félix. Concedo a palavra ao deputado Leandro Grais. Depois a deputada Júlia Lúcia. E aí encerramos o comunicado de parlamentares. Obrigado, senhor presidente. Eu quero só fazer aqui um parênteses, antes de entrar no tema que eu havia preparado para falar hoje,
em relação a essa discussão, novamente, da economia. Eu também tenho me posicionado, tenho também cumprido o meu compromisso de campanha, a exemplo, mesmo sem ter combinado, mas também fiz esse compromisso de ocupar apenas 50% dos recursos da chamada verba de gabinete, mas é só importante separar, deputado Roberto, inclusive, nesse sentido. Eu, antes de entrar aqui, confesso com total sinceridade que nem sabia que nós, deputados, tínhamos condições de fazer indicações na estrutura da casa. Eu não sabia desse fato, quando, ainda em dezembro, fiquei sabendo. Não tinha também conhecimento de quantos cargos e em que lugares a gente precisava indicar. Posteriormente, agora em fevereiro, final de janeiro, é que eu tive acesso a esses cargos que pediram para que eu indicasse, e segundo o que foi nos passado, havia uma proporcionalidade entre os deputados. Até agora, os meus cargos, inclusive, não foram todos nomeados, os que pediram para eu nomear, nem todos foram nomeados. Tem, inclusive, uma servidora que a gente indicou já tem mais de 2 meses, até agora não foi nomeada. E eu tive todo o cuidado, inclusive, de preparar as pessoas, o perfil que cada cargo desse exigia. Alguns, inclusive, estão aqui, tem pessoas que estão no apoio ao plenário, gente que está na parte de Secretaria Legislativa. Nós tivemos que indicar uma pessoa na mesa diretora e a gente se preocupou com o perfil, já que dentro da estrutura a gente tem que ter pessoas que de fato entendam o que vão fazer em cada setor dessa casa. É diferente do nosso gabinete, que a gente tem um livre-arbítrio maior. Então, o que eu gostaria aqui de dizer é que é preciso separar, né? E eu também fiz esse compromisso. O compromisso de ocupar 50% da verba de gabinete, não por demagogia, como eu vejo às vezes até fora daqui da Câmara Legislativa, determinados parlamentares fazerem uso político desse discurso. E eu tenho sempre dito que quando a gente trata de economia, seja no Poder Legislativo, no Poder Executivo ou no Judiciário, não é a economia pela economia, é justamente para dar finalidade mais interessante, uma finalidade mais nobre ao recurso público. E é possível, sim, a gente conseguir promover essa eficiência. Então, só para fazer esse esclarecimento e também solicitar que nós possamos aqui tratar dessas questões com o máximo de respeito, com alteridade. Todos queremos o melhor para esta casa, porque essa casa é a casa do povo. Nós não queremos uma Câmara Legislativa com imagem desgastada, nós não queremos uma Câmara Legislativa que seja diariamente criticada, como, infelizmente, acontece. Nós queremos, sim, que essa casa tenha um significado para a sociedade e que ela se veja representada aqui. Então, o debate passa por aí, não passa por nós queremos nos destacar uns em relação aos outros, mas sim de procurarmos um propósito nobre, que é de colocar essa Câmara em funcionamento da melhor maneira possível, com o apoio da mesa diretora, com o apoio de cada parlamentar e o reconhecimento da sociedade. O tema que eu gostaria de discutir aqui hoje, tendo em vista que nós vamos trabalhá-lo e votá-lo na terça-feira, mas a gente não vai ter condições de aprofundar ao longo dos próximos dias, é a respeito do projeto de copos e canudos descartáveis, que havia sido aprovado e agora volta a ser discutido. A deputada Júlia Lúcia protagonizou propostas, alterações desse projeto. Muito importante essa reflexão do prazo que ela procurou fazer no encaminhamento do substitutivo, mas a gente queria aqui chamar a atenção para algumas questões, que inclusive algumas a gente conseguiu resolver nesse substitutivo, que tinha a ver com o tipo de material que seria admitido. Hoje existem, sim, alternativas ao plástico, mas algumas delas não resolvem o problema do ciclo de carbono e não também resolve o problema da acumulação. Hoje, no DF, apenas 15% do plástico descartado é reciclado. O plástico tem um valor de custo muito baixo, tem um valor muito pequeno para as cooperativas de catadores. Então, é o tipo de resíduo sólido que tem um impacto enorme, são mais de 100 anos para algumas modalidades de polietileno, para que eles possam ser biodegradados. Então, a gente precisa ter também uma prudência, porque, por exemplo, existe um tipo de plástico, chamado plástico biodegradável, que é o PLA, que na norma técnica brasileira ele pode ser misturado a outros tipos de plástico. Então, não cumpre o mérito da decomposição rápida. Então, a gente já conseguiu chegar nesse acordo, mas eu e a deputada Júlia ainda discordamos e eu queria trazer aqui algumas questões relativas ao prazo. Outras cidades do Brasil aprovaram leis semelhantes à nossa, como o Rio de Janeiro, dando 60 dias para que a lei se aplicasse. Vitória e Vila Velha deram o prazo de 1 ano. São Roque, em São Paulo, deu prazo de 120 dias. Sorocaba, 10 meses. São José, também lá em São Paulo, 9 meses. Goiânia, 180 dias. Joinville, 180
São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, 90 dias. Então, claro que a lei ela precisa ter eficácia. E essa eficácia ela vai ser construída em parceria, tanto com o setor produtivo, quanto com o governo. Então, a gente está apresentando a emenda ao substitutivo com o prazo de 1 ano. A gente tem essa discordância, mas eu estou lançando aqui para a gente pensar ao longo dessa semana, já que ontem nós fizemos esse combinado de analisar o projeto, para que tentássemos chegar a um ponto de consenso, né, mantendo o mérito do projeto, que é admitirmos copos e canudos biodegradáveis, mas fica agora essa reflexão a respeito do tempo, no convite também de nós construirmos aqui em parceria esse debate, trazendo outras vozes, trazendo especialmente o setor produtivo e também o campo ambientalista, que tem se preocupado muito com essa questão, tendo em vista que o nosso aterro já está, inclusive, com o prazo de validade estabelecido, é um aterro que já está até com problema de chorume, de vazamento, e a gente precisa pensar seriamente essa questão dos resíduos sólidos, projetar o lixo zero, como já acontece em algumas cidades do mundo. Brasília pode ser vanguarda nesta questão. Então, agradeço, inclusive, a deputada Júlia Lúcia pelo diálogo que a gente tem estabelecido em relação a esse tema, ficando essa discordância para que a gente possa refletir aqui coletivamente a respeito desta questão. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, deputado Leandro Grais. Senhor presidente, a deputada Júlia vai pedir a inclusão para que a gente possa votar o projeto dos copos e canudos. A gente conseguiu chegar aqui num ponto de consenso, aperfeiçoamos a linguagem do projeto original, que tinha algumas incongruências, falava-se embalagens, depois falava-se em copos e canudos, misturava-se tudo. Então, a gente concentrou em copos e canudos, deixamos mais claro o tipo de material que pode ser utilizado, que é o material biodegradável, e definimos o prazo de 1 ano e meio, 18 meses, para o cumprimento da lei a partir da sua aprovação aqui. Então, por gentileza, pedir que a deputada Júlia encaminhe aí para que a gente, se possível, possa votar hoje, aproveitando o quórum vigente.